Boa noite a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais esse encontro, mais essa quarta-feira reunidos. Me sinto privilegiado por essa oportunidade e sou muito grato a Jesus que nos permite exatamente nos reunirmos para nós aprendermos a sua mensagem sob as lentes da doutrina espírita. Queria começar desejando um forte abraço a todos os nossos irmãos, não apenas da Legião Espírita, mas todos os nossos irmãos que nos ouvem, que todos possam se sentir abraçados e que a presença de Jesus seja uma constante em nossas vidas, em nossa jornada, e que Ele, o divino guia da humanidade, possa iluminar nossos pensamentos, possa nos fortalecer, possa nos auxiliar, para que nós possamos vencer nossa trajetória, para que nós possamos vencermos-nos, para que nós possamos alçar voos cada vez maiores, no sentido da nossa espiritualização, no sentido da nossa reforma íntima, no sentido da nossa iluminação. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar relembrando algo muito curioso. Ao tempo de Jesus, existia entre os hebreus, existia a chamada Lei de Talião. A Lei de Talião, que foi traduzida como olho por olho e dente por dente, era uma lei que representava a justiça. Para que a gente possa compreender o significado dessa palavra designou a palavra retaliação. Então a lei de Talião era exatamente algo como o direito ao revide. Isso porque nós não podemos esquecer que aqueles personagens ao tempo de Jesus eram todos tribais. Mesmo as civilizações mais adiantadas viviam de forma ainda muito tribal. A tecnologia que existia era algo muito pequeno, muito insignificante, apesar de tantos personagens que viveram naquela época, que deixaram legados, deixaram história, deixaram pensamentos, filosofias. Apesar disso tudo, aquele povo, de um modo geral, ele vivia de forma tribal. E essa lei ela fazia muito sentido, exatamente porque se via alguém de uma tribo que ia a outra tribo e matava uma pessoa, por exemplo, aquela tribo que sofreu esse prejuízo se sentia no direito de ir à tribo de onde veio o ofensor e matar todo mundo. Então era um conceito de justiça a ideia de que uma morte por uma morte. Então essa lei ficou conhecida como lei de retaliação, lei de talião, ou olho por olho e dente por dente. Isso porque aquele tempo era comum, por exemplo, se alguém lhe ferisse no braço, era normal que aquela pessoa matasse toda uma família. Então era justo, era um conceito justo a ideia de que um olho por um olho, um dente por um dente, um braço por um braço, e assim vai. Hoje, para todos nós, isso é muito tribal, muito arcaico. Ninguém admite algo nesse sentido. Mas Jesus, ele foi revolucionário ao seu tempo. Isso porque, embora ele vivesse numa época onde esse costume era aceito, onde a lei de talião era aceita, Jesus vem trazendo no seu bojo de mensagens para nossa iluminação, para nossa elevação. Ele vem trazendo algo do tipo: aprendestes o que lhes foi dito, odiareis aos vossos inimigos e amareis aqueles que vos amam. Eu, porém, vos digo, amareis aos vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Nós conseguimos imaginar o quanto de revolucionário tinha nessa nova ideia, nessa nova perspectiva, aquelas pessoas todas muito embrutecidas, que ainda tinham nas suas leis, por exemplo, a lapidação, onde pessoas que andassem em desconformidade com as leis vigentes eram mortas por apedrejamento. E as pessoas revela a literatura, as pessoas inclusive gritavam no momento de apedrejar que se evitasse pedras na cabeça, exatamente para que aquela tortura durasse mais tempo. Nós encontramos isso inclusive nos próprios evangelhos, naquela passagem conhecida por todos nós, da mulher adúltera, uma mulher que sofreria a lapidação por apedrejamento, e Jesus chama todos a uma nova realidade.
Então a mensagem de Jesus, ela era verdadeiramente revolucionária. Jesus nos convidava para que nós conseguíssemos amar aos nossos inimigos. Não apenas amar aqueles que nos amam, mas também amar aos nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Mas é algo revolucionário, inclusive nos dias de hoje. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos auxiliar no entendimento dessa passagem. Quando Jesus falava que nós devemos amar aos nossos inimigos, primeiro nós devemos entender o seguinte: o que são nossos inimigos? O que é ter um inimigo ou ser inimigo de alguém? Na verdade, todos nós nos esforçamos muito para não termos ou não sermos inimigos. Todos nós tentamos uma convivência pacífica, mas é praticamente impossível. Segundo o médium Divaldo Pereira Franco, ele nos fala que nós até podemos não sermos inimigos das pessoas ou de outrem, entretanto, é quase impossível que as pessoas não nos tenham na condição de inimigo, nos julgam adversários, pessoas que têm correntes filosóficas diferentes da nossa. Isso já seria o suficiente para nos julgarem inimigos. Às vezes, no nosso local de trabalho, existem aqueles que acham que estão disputando vaga conosco, existem aqueles que estão sempre com o pé atrás e acabam entrando nessa categoria de inimigos. Nós podemos até não sermos inimigos de ninguém, mas é quase que impossível que nós consigamos passar pela vida sem que existam aqueles que nos considerem inimigos ou adversários. Quando Jesus teria dito que nós devemos amar aos nossos inimigos, ele não estava dizendo que nós devemos ter pelos nossos inimigos a mesma consideração que nós temos pelos nossos amigos. Nós não deveríamos colocá-los à nossa mesa. Quando Jesus nos ensinava que nós devemos amar aos nossos inimigos, ele estava dizendo que nós deveríamos desejar a eles coisas boas. Não desejar-lhes o mal já seria o primeiro passo. E lentamente nós vamos conseguindo vencer os sentimentos que brotam do nosso íntimo, e nós sabemos o quanto é muito difícil. Isso porque quando alguém nos ofende, quando nós temos alguém na conta de inimigo, é natural que uma série de instintos, de impulsos vigorem e acabem nos dominando, mas o grande desafio da vida é exatamente dominarmos-nos, conseguirmos o equilíbrio, conseguirmos a harmonia. Embora isso seja muito, muito difícil, principalmente pelo nosso ego, pelas manifestações do nosso ego. Nós julgamos que as pessoas não têm o direito de fazerem nada de mal conosco. Nós julgamos que nós estamos num patamar em que as pessoas não podem, não têm o direito de errar para conosco. Isso não é verdade. Nós temos sim que dar o direito das pessoas se manifestarem exatamente no patamar em que se encontram. E vez por outras podem nos ofender. Nós temos que dar o direito das pessoas estarem onde estão. Sermos compreensivos, porque nós também, vez por outras, às vezes até sem perceber, nós também magoamos. Nós também podemos utilizar de palavras que nós sabemos o que foi dito, mas nós não temos certeza de que forma foi escutado. Então, invariavelmente, existe essa relação de trocas, de mágoas. Então, quando Jesus falava para nós amarmos aos nossos inimigos, ele estava falando para que nós não desejássemos o revide, para que nós não desejássemos o mal. É óbvio que naquele momento, ou naqueles momentos, nós não teríamos condições de sentar, de colocarmos a pessoa à nossa mesa. Não era isso que Jesus estava pedindo de nós. Ele estava pedindo apenas que nós não desejássemos o mal da pessoa. E com o passar do tempo, inclusive, conforme nós formos nos vencendo, nós seríamos capazes, inclusive, de desejar o bem. Porque tudo aquilo que nós desejamos nos impregna. Tudo aquilo que nós desejamos aos outros vem para nós. É natural que seja assim. E todas as vezes que nós conseguimos vencermos-nos a ponto de amar, no sentido de desejar o bem, aqueles que nos fazem mal, nós com certeza conseguimos vencer o nosso ego, vencemos
Vencemos, inclusive nos libertamos de diversas algemas, amarras que nos prendem verdadeiramente e evitamos o mal, pelo menos o mal em nossos corações. Porque quando nós odiamos alguém, desejando o mal de uma pessoa, nós nos envenenamos de tal forma que aquele veneno vai nos acompanhando e diariamente, todas as vezes que nós lembramos daquela pessoa, nós consumimos um pouco daquele veneno que é nosso, que nós mesmos produzimos. E quando nós encontramos aquela pessoa bem, ou nós julgamos que ela está bem, nós então nos sentimos ainda piores, exatamente pelo veneno que nós mesmos produzimos. Aquele mal que a pessoa nos fez, ele é multiplicado por nós. Se a pessoa nos fez o mal ou nós interpretamos aquilo como um mal, aquilo é multiplicado dezenas, às vezes centenas de vezes por nós mesmos, exatamente pela mágoa que nós vamos cultivando. Ninguém precisa odiar alguém para que esse alguém responda pelos seus atos diante das divinas leis. A gente acha que querer ver aquela pessoa respondendo pelos seus erros naquele momento, nós desejamos isso e nós achamos que temos esse direito, na verdade é indiferente às divinas leis. Para as divinas leis, todos nós, sem exceção, responderemos pelos nossos atos. Não existem entre nós privilegiados. E aqueles que erram para conosco responderão também. Mas não é na hora que a gente quer. Não somos nós quem determinamos o momento, a hora. Não é assim que funciona. E conforme nós vamos nos envenenando, nós vamos adoecendo. Porque o ódio adoece invariavelmente. Quando eu me refiro ao adoecimento pelo ódio, não estou me referindo apenas a um adoecimento psíquico, não estou me referindo apenas a um adoecimento espiritual, que nós falaremos sobre isso mais adiante, mas a um adoecimento físico mesmo, porque o ódio ele faz com que nós nos sintamos estressados, nós vamos liberando na nossa corrente sanguínea íon cálcio, outros hormônios que estreitam nossos vasos sanguíneos, nossa pressão altera, nosso sono se perturba, nós vamos fisicamente adoecendo sem percebermos, diversas células começam a se dividir de forma equivocada, é a geratriz de muitos cânceres. Nós vamos percebendo então que o ódio invariavelmente nos adoece. Quem odeia invariavelmente adoece. Não adoece apenas fisicamente, mas psiquicamente. E normalmente, quando nós odiamos outrem, nós acabamos descontando também as nossas raivas e frustrações naqueles que não têm nada a ver com o acontecimento. E nós acabamos nos transformando numa usina de maldades, de ódio, de rancor, de sentimentos ruins, sem percebermos até aqueles que nós temos na conta de amigos, aqueles que estão sob o mesmo teto que nós, aqueles a quem nós amamos, nós acabamos colocando esse ódio, inclusive, acima dessas pessoas, tornando, às vezes, o nosso ambiente familiar um ambiente nocivo, um ambiente envenenado. Então, meus irmãos, ainda tem a questão da nossa saúde espiritual, porque quando nós vibramos nas sintonias do ódio, do rancor, da mágoa, invariavelmente nós vibramos essas energias, fazendo com que sintonizem conosco espíritos que vibram verdadeiramente e até se nutrem dessas energias, fazendo com que nós estejamos numa ambiência espiritual muito negativa, muito nociva para todos nós, e às vezes trazemos isso para dentro dos nossos lares, levamos isso para o nosso local de trabalho, permitimos que isso vá nos consumindo, e conforme nós vamos convivendo nesse conluio energético com essas determinadas entidades, aquele ódio se multiplica, e nós estaremos odiando cada vez mais, e ampliamos isso para outras pessoas, porque um ódio é um veneno terrível. Quando Jesus recomendava que nós amássemos aos nossos inimigos ao invés de odiá-los, era exatamente para que nós pudéssemos não adoecer, vencermos-nos, para que nós pudéssemos vencer o mal, para que nós pudéssemos ter uma estada na terra, mas em harmonia para nosso próprio benefício. E aquela pessoa que nos fez o mal ou que nós julgamos ter nos feito o mal, ela vai responder independente da nossa vontade. Ela vai responder na hora correta. Ela vai responder em algum momento, porque não existem entre nós privilegiados. Todos nós respondemos pelos nossos atos. Todos nós. Não existe entre nós aqueles que não respondam pelos seus atos. Todos nós iremos responder. Então, odiarmos alguém, desejarmos o mal a outrem, nos faz mal. E não necessariamente faz o mal à pessoa a quem nós direcionamos a nossa mágoa. Mas eu sei que controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
É muito difícil quando nós estamos envolvidos naquilo que nós julgamos uma injustiça, quando nós nos sentimos injustiçados, caluniados, maltratados, ou quando esse alguém maltrata alguém a quem nós amamos, é natural que os nossos sentimentos fiquem verdadeiramente adoecidos, e é um esforço mental muito grande de nossa parte para nós conseguirmos dissolver essa mágoa e reverter esses pensamentos que vão nos assaltando momento a momento. Mas é necessário esse esforço. Lentamente nós vamos conseguindo. E a doutrina espírita, ela vai nos dar um auxílio muito grande, ela vai nos ensinar uma terapêutica muito boa, que é a terapêutica da oração. Por mais que nós não consigamos ainda alimentar os sentimentos mais nobres, como Jesus recomendava, por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, que nos fazem mal, lentamente, através das nossas orações, nós vamos mudando o nosso panorama energético e mental, e lentamente nós vamos conseguindo reverter isso. É lógico que é algo que não se reverte da noite para o dia. Quem está falando aqui é alguém que já testemunhou isso diversas vezes. Quantas vezes tivemos que lutar por sentimentos mais baixos que surgem, que brotam do nosso coração, relacionado à mágoa, relacionado ao rancor, relacionado ao sentimento de injustiça? Acontece com todo mundo. Como eu disse, não existem privilegiados entre nós. E para nós vencermos esses sentimentos, esses pensamentos que nos assaltam, é necessário um exercício muito forte, hercúleo de nossa parte. E muitas vezes nós perdemos. Nós perdemos, e quando nós menos esperando, nós estamos vibrando nessas sintonias nocivas, mas ora nós vencemos, ora nós perdemos, mas vamos lutando. E a oração, ela é, sem sombra de dúvida, um grande recurso, um grande auxílio, um grande auxiliar para que nós possamos vencer exatamente esses pensamentos que nos assaltam, ou esses sentimentos. E assim, lentamente, nós vamos diminuindo a dose do veneno que nós tomamos, até chegarmos no momento em que nós não tomaremos mais. Dia chegará que nós seremos capazes de olhar para aqueles que nos feriram e não sentirmos nada. Dia chegará ainda que nós seremos capazes de olhar para aqueles que nos feriram e desejar o bem, desejar coisas boas, desejar verdadeiramente a fraternidade. Porque nós não precisamos cobrar de outrem, não precisamos cobrar de outras pessoas que paguem pelo mal que fizeram, porque pagarão, independente da nossa vontade. Então, meus irmãos, não vibremos nesse sentido. Vamos nos vencer, eu sei o quanto é difícil, mas vamos nos vencer, e cada um de nós responderá pelos seus atos. Nenhuma só folha cai da árvore sem que o Pai saiba. Todos nós estamos mergulhados nesses mecanismos perfeitos que regem a natureza, fazendo com que cada um responda pelos seus atos justos. Com muita justiça, esses mecanismos são perfeitos, porque ele consegue ver aquilo que nós não vemos, ele consegue escutar aquilo que nós não escutamos. Então confiemos nesses mecanismos e vençamo-nos. Essa é a nossa tarefa enquanto espíritas, a reforma íntima e a caridade. Vencermos-nos, convertendo o nosso ódio, a nossa mágoa, o nosso rancor em amor e fraternidade, é o nosso objetivo. Muitos estarão pensando assim: ah, Guilherme, mas eu não sou santo. Claro que não, eu também não sou. Por isso que é um exercício. Se já fôssemos santos, venceríamos, já teríamos vencido. Estamos todos na trajetória, estamos todos na jornada, estamos todos na busca de vencermos. Não existem santos entre nós, mas é necessário algum esforço de nossa parte no sentido da santificação. É necessário algum esforço da nossa parte pela nossa própria felicidade, pela nossa própria paz, pela harmonia no nosso lar, para que nós possamos passar por essa vida na certeza de que nós estamos combatendo o bom combate. E eu tenho certeza que nós sairemos vitoriosos. É necessário esforço da nossa parte. Por mais que nos doa, vamos nos vencer. Sempre que formos assaltados pelos pensamentos de mágoa, sempre que a imagem da pessoa que nos magoou brotar em nossos pensamentos, sempre que vermos as pessoas, encontrarmos, cruzarmos com as pessoas, vamos imediatamente substituir todo o ódio, todo o rancor e todo o veneno. Vamos tentar verdadeiramente mudar, fazer uma mudança, por mais que seja difícil, com algum exercício diário nós vamos conseguindo. E quando nós menos esperarmos, nós vamos estar substituindo aquele veneno que nós
que nós tomávamos diariamente, hora a hora, nós vamos estar substituindo por algum energético, um biotônico fontor espiritual, que vai nos fazer muito bem, que vai nos auxiliar, vai nos robustecer e vai fazer com que nós possamos arfar um ar diferente lá na frente, na certeza de que nós estamos saindo dessa vida vitoriosos. Meus irmãos, aprendestes o que lhes foi dito. Amareis aqueles que vos amam e odiareis aqueles que vos odeiam. Eu, porém, vos digo, devereis amar aqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Jesus nos ensinou isso. Se somos cristãos ou candidatos, é necessário que nós acreditemos nessas palavras e nos esforcemos. É um esforço hercúleo, mas nós conseguimos. Que Jesus possa nos abençoar e que a sua paz permaneça conosco em nossos lares.